Claro que é algo que preocupa. O próprio Ancelotti não soube explicar ontem, no final do jogo, por que, que o rendimento do Brasil caiu no segundo jogo, nessas últimas 3 datas FIFA. E ele fala que ele concorda realmente. O ritmo caiu para o segundo jogo. Cada um tem uma razão, né? Cada um tem um motivo, tipo do adversário. Teve jogo que ele mudou bastante e tal. E agora, a gente tem que analisar de uma maneira geral, né? O trabalho que foi realizado nesses poucos meses e o que a gente pode ver num horizonte aí da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Ontem a gente esteve mal individualmente. Ontem muitos estiveram abaixo, muitos. E não encontramos uma forma de furar o bloqueio da Tunísia. A Tunísia jogou diferente de Senegal. O próprio Ancelotti analisou depois, ele falou inclusive antes da partida, olha, são escolas africanas, mas são escolas africanas com estilos diferentes de jogo. A Tunísia fechou lá um bloco baixo e dificultou muito a vida da seleção brasileira. Um jogo de transição, de contra-ataque, num contra-ataque, numa falha brasileira que sai o gol da Tunísia 1-0. E aí o Brasil melhora no segundo tempo um pouco, empata o jogo, tem a chance de virar num pênalti desperdiçado pelo Paquetá, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas o Brasil teve dificuldades. E claro, ô Piero, que agora não dá para se pensar em diferentes maneiras de jogar e de o plano A, o plano B, o plano C, o plano D. Não dá. Nós vamos para a Copa do Mundo com o plano A e plano B, com algumas variações ali. E a gente já sabe direitinho qual é a estratégia do Carlo Ancelotti. Não vai dar tempo para fazer nada muito diferente disso. Arrumar uma coisinha ou outra, uma substituição tática ali ou outra, isso aí durante a Copa pode até acontecer. Você junta ali aquele período de preparação para a Copa do Mundo, que é curto, com os 3 primeiros jogos, que a gente vai torcer para que sejam jogos apenas, né, de praxe, para o Brasil se classificar e ir para o mata-mata, e aí ele talvez consiga ali uma história um pouquinho diferente. Mas não vai ser muito diferente do que a gente viu. Dificuldade contra esses times que vão se fechar, né? Que vão se fechar. Então, assim, o Piero, a atuação foi ruim. Foi. Eu acho importante a gente destacar isso. E acho até, cara, que por um lado, claro que a gente quer ganhar e quer... Mas a gente não deve olhar só pro resultado, né? A gente tem que olhar o contexto geral. E eu acho que essas atuações, essa contra o Japão, qual foi o segundo jogo da outra data FIFA, a data de setembro? Tinha sido... Deixa eu lembrar aqui. É, Bolívia. A derrota. Bolívia? Perdeu pra Bolívia, perdeu pro Japão e empatou com a Tunísia. Então. Tinha sido na altitude, né? Altitude. Então, assim, é bom pra gente também entender que, cara, o trabalho tem que continuar sendo feito. E ontem ele mandou o recado para os jogadores, olha, eu vou continuar observando. Eu tenho uma lista aqui, a gente vai mostrar a fala dele, eu tenho uma lista aqui que já tem vários jogadores, mas assim, são 6 meses. 6 meses é muito tempo, Então, é bom também pra gente sentir um pouquinho a realidade qual é. Porque eu já estava vendo, cara. Já estava vendo as manchetes e a empolgação. É o Hexa tá próximo, é o Brasa, ninguém segura. Então, temos trabalho pela frente, o Piero. Acho que essa é a mensagem que fica aí, essa mensagem que fica para a virada do ano, né? Não, e tem uma coisa que a gente nunca pode subestimar, André. Num jogo de futebol, um time que mesmo que seja pior, se o time quer muito mais do que você, é difícil você, no meio do jogo, ligar um botão. Porque o jogo começa, André, você percebe a Tunísia dando a vida, ambiente, certo? Torcida toda dos caras. Então você tinha ali, obviamente, um time mobilizado do outro lado. O jogo contra a Senegal, óbvio que o Senegal quer vencer o Brasil. Mas, cara, ali era um ambiente de torcida brasileira. Ou ambiente neutro, vai. Ontem não. Ontem a Tunísia estava jogando em casa contra a seleção brasileira. Cara, isso por si só já gera uma coisa diferente. Começa o jogo Brasil num ritmo um pouco abaixo.
Cara, de repente tá 1-0 pro adversário. E é duro você ligar a chave e de repente começar a jogar. O Brasil acha esse pênalti, né? Um lance de escanteio fortuito que empata o jogo. É. Então, em geral, cara, não foi um jogo legal da seleção brasileira, não. E é o Não jogo foi. que liga o alerta. Não dá pra subestimar jogo nenhum. Essa Tunísia não tomou gol nas eliminatórias, cara. É um time É. muito forte. Defensivamente. E eu Tecnicamente acho não é, que mas enfim. E eu acho que são atuações aí, esses times que jogam fechados contra a seleção brasileira, que serão replicadas em vários momentos na Copa do Mundo contra a seleção brasileira. Em vários momentos, em vários momentos. Alguém tá falando aqui que eu tô pacheco. Tô tentando analisar pelo lado positivo, porque a gente tem um grande treinador, a gente tem um grande... E tô tentando realmente... E assim, pra mim, sempre foi isso aqui, quem acompanha a live sabe. A análise do trabalho da seleção brasileira, do técnico da seleção, do ciclo da seleção, desculpa, velho, é a Copa do Mundo. Não adianta a gente falar, mas fizemos uma grande Copa América, ou fizemos uma grande eliminatória. Não adianta, cara. Seleção grande, seleção que nunca deixou de estar numa Copa do Mundo e tal. A análise é na Copa, não tem jeito. Eu troco esses resultados aí, esse empate com a Tunísia, essa derrota para o Japão, derrota para a Bolívia, passar em terceiro lugar nas eliminatórias, não ser campeão da Copa América, eu troco tudo isso aí pela Copa do Mundo. Então, o Diego tá aqui me provocando, é uma provocação interessante, dizendo que eu falei muito mal do Tite, que deixou os melhores cobradores de pênalti por último, e o Ancelotti que tirou o melhor para colocar o Paquetá. Você vai falar o quê? Eu vou falar que você é maluco de comparar as situações. É a primeira coisa, Diego. Nós estamos falando de uma quarta de final de Copa do Mundo, que ele tira o melhor cobrador de pênaltis do mundo de uma cobrança, porque ele deixa para o final. E a estratégia de deixar para o final, eu discordo. Mas eu entendo, desde que não se corra o risco dele ficar sem bater, que foi o que aconteceu. Deixei por último. Só que é o seguinte, se a gente correr o risco antes, você bate antes. Então, e comparar isso com uma situação de amistoso, não vem ao caso, né? Não vem ao caso. Agora, ontem, ele também aprendeu isso. Que ele tentou tirar a responsabilidade do Estevão e eu acho que ele não precisa fazer isso. O Estevão tá prontinho para ser o protagonista dessa seleção brasileira. Tá prontinho. Não precisava ele ter pensado, mas é um ensinamento, né? Ele se chegar na Copa do Mundo, ele já não vai mais fazer isso. Ele não vai pensar em, deixa eu tirar aqui a pressão do garoto, já tinha batido um e tal, e vou jogar no Paquetá, até porque não foi o primeiro pênalti que o Paquetá desperdiçou, né? Segundo pela seleção. Pois é. Então, assim, Mas vamos lá, a gente vai chegar lá nas individualidades. Vamos primeiro colocar o Ancelotti explicando o porquê ele colocou o Paquetá para cobrar o segundo pênalti e não o Estevão, que tinha batido bem o primeiro pênalti e estava em campo ainda. Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá, liberar o áudio, né? Boa. Um segundo. Agora vai. Paquetá era o lançador de penalti na primeira parte, depois quando ha llegado al segundo penalti eu mudé el lanzador de penalti porque pensaba que de quitar un poco de presión a Estevão e meter a Paquetá que habitualmente tira os penalti muito bem. Essa lição ficou. Não vou tirar mais responsabilidade do Estevão. Não precisa. Não precisa essa preocupação com o Estevão. O Estevão, ele vai ser o cara dessa seleção. Ele vai ser o cara. O que eu falei ontem, eu vou repetir. Se tiver que hoje dizer um jogador que está garantido nesse ataque da seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo, claro, se não acontecer nenhuma contusão, a gente torce que não e tal, para mim é o Estevão. André, mas o Rodrigo não ser titular não é estranho? Pode ser, mas não duvido. O Vini, André, de repente não ser titular? É estranho, um cara de confiança e tal, não duvido. Rafinha, André, não ser titular? Um cara que está fazendo uma grande temporada, fez uma grande temporada já na passada e tal, não duvido. E nenhum outro. Ontem o Matheus Cunha não jogou mal. Não foi o pior dos jogadores. Mas eu acho que a seleção vai ser
o time do Estevão. Quando terminar a Copa Brasil Hexa, tomara, o Estevão vai ser o cara dessa seleção brasileira. Agora, Piero, vamos começar lá de trás para frente? Bora. Primeiro vamos colocar ele falando da lista quase fechada, porque é interessante e vai dar o gancho pra gente falar. Fala, Ancelotti, da lista. La lista está bastante completa. A día de hoy faltan 2 amistosos, mas faltan 6 meses de juego donde todo puede pasar, donde hay un calendario muy exigente, el riesgo de lesão é muito alto, então eu acho que a equipe, o ambiente está no caminho correto para chegar a máximo nível na Copa do Mundo. Ele tá gostando do caminho, ele ontem falou do ambiente, que o ambiente tá bem bacana, e espero que não aconteça nada para conturbar esse ambiente e para fazer com que o Brasil tenha aquela postura de ir para a Copa do Mundo como se estivesse indo para Disney, como aconteceu aí em outras edições. Tomara que o grupo continue focado, Piero, porque esse é o tipo de declaração que ele é perigoso, cara. Dependendo do que é falado internamente, ele é perigoso, porque quando você fala há 7 meses da Copa do Mundo, 6 meses da Copa do Mundo, que você tem uma lista quase fechada, tem gente que sabe que está nessa lista. Tem gente que sabe que está nessa lista. Então existe um risco de acomodação de falar, pô, eu vou estar na Copa. E eu espero que internamente ele não tenha deixado essa garantia. Que ele tenha falado, ó, vocês estão caminhando para isso, vocês estão caminhando para jogar a Copa do Mundo. Só que a gente ainda tem 6 meses e não é só o risco de contusão. Tem outros jogadores que vão jogar bem, que eu estou observando. Ele falou muito que vai continuar observando. E tem uma temporada decisiva aí pela frente, valendo vaga para a Copa do Mundo. Então continuem jogando bem. Se vocês continuarem jogando bem, vocês muito provavelmente estarão na Copa. Mas negócio de fechar a lista com muita antecedência e ter aquele grupinho fechado, aí não dá certo. E aí chega na hora, vamos levar, porque, pô, teve o ciclo inteiro, como é que eu não vou levar agora? Vai e toca pandeiro, tá tudo certo. Não, você não vai nem jogar, mas vai. Então, é perigoso, cara. Internamente, a gente precisa ter essa noção de que ainda falta, tá na lista, mas falta fechar a lista e falta assinar essa lista. Então, mas eu acho que nós não temos o Daniel Alves da geração, sabe? Porque, em teoria, esse cara, mal comparando, esses caras seriam Danilo e Richarlison, certo? Que são caras que muito questionados, não são titulares nem nos times deles, e quando jogam não encantam. Então esses caras aí seriam meio que uma cota Ancelotti. Mas mesmo eles, cara, o Richarlison não entrou nessa data FIFA. Talvez seja um recado. Quem sabe? Danilo. Por que o Danilo entrou ontem? Teve a questão do Paulo Henrique, que a Clara informou, né? Que ele se sentiu mal, não treinou, então faz sentido. O Wesley fez um jogo trágico, o Wesley foi muito mal no primeiro tempo, precisava mudar. Ele testou o Danilo. Eu achei o segundo tempo do Danilo ruim. Achei o Danilo mal no jogo. Sentindo o jogo, um cara experiente. Não sei se a palavra é sentir, mas não jogou bem. Não tá tão habituado a jogar na lateral direita. Então, talvez, pelo menos eu espero, que o Ancelotti não esteja fechado nesses nomes. Assim, cara, eu vou levar o Richarlison, eu vou levar o Danilo e ponto. Não que essas são as questões mais importantes de uma convocação, eu sei, André, mas, cara, eu realmente me incomodo com esse tipo de coisa, sabe? De caras que... Por que esses caras têm lugar cativo? Quem sabe essa data FIFA tenha dado um recado pro Ancelotti e também ele tenha dado um recado ali pra eles. Tomara. Aproveitando o gancho, então, começando lá de... Vamos colocar as outras sonoras pra gente já matar. O Rodrigo falou um negócio que é preocupante. O Rodrigo falou que a seleção entrou dormindo. E assim, cara, você tá numa reta final de preparação para a Copa. A preparação para a Copa já está em andamento, gente. Nós vamos ter, antes da Copa do Mundo, 10 dias de treinamento. 10 dias. O Brasil desperdiçou os 40 que estivemos juntos na Copa América. O Brasil desperdiçou todo esse tempo de trabalho.
Então, assim, a preparação é essa, ela está sendo feita, a preparação da Copa do Mundo está sendo feita. E o Rodrigo disse que ontem a seleção entrou dormindo. Isso é preocupante, né? Não dá pra você, num momento desse brigando por vaga, a seleção entrar dormindo. Vamos ver o que falou o Rodrigo. É sempre difícil, né, jogar contra seleções recuadas assim, mas acho que a gente criou bastante oportunidades, talvez faltou um detalhezinho para terminar em gol. Acho que a gente começou o jogo um pouco dormindo também, e isso a gente combinou que não pode mais acontecer, ainda mais agora que está tão próximo da Copa do Mundo. A gente tem que começar o jogo melhor, tem que começar já amassando os caras, e depois a gente melhorou, foi criando chances e faltou concluir mais em gol, mas é isso, tentar ficar com as partes positivas e melhorar para quando a gente se reencontrar. Preocupante. Ele falou aí que já foi conversado isso no vestiário, que não pode acontecer de novo, que o Brasil tem que começar, né? Então, não pode. E a última, o Paquetá explicando que ele mudou a forma de bater e talvez por isso ele tenha desperdiçado a cobrança. Vamos ver o que é que falou aí o Paquetá da cobrança de pênalti, que foi lá a Labádio. Não, o professor conhece todos nós ali, eu como batedor de pênalti do meu time, venho sempre treinando, me preparando, e ele acabou definindo ali para que eu pudesse bater esse pênalti. Eu fico triste, obviamente, porque eu queria ter marcado, fiz um gesto diferente do que eu costumo fazer, e é sempre assim que acaba as coisas dando errado, mas peço desculpa pelo pênalti, mas me preparando para melhorar, vai servir de aprendizado, eu vou trabalhar mais para no próximo poder conseguir ajudar a equipe. É que minha maneira de bater é sempre esperando o goleiro se movimentar, é assim que eu treino há mais de 5 anos, e infelizmente acho que a ansiedade de querer marcar me fez escolher tomar uma decisão antes desse gesto final. Então eu acho que da maneira que eu treino, acho que foi isso que me tirou um pouco de bater como eu bato, e acabei não convertendo na penalidade. Então é o seguinte, Paquetá, dever de casa aí pra você. Eu acho que você é um dos que vai estar na lista, tá? Eu acho que essa lista que o Ancelotti falou tem o seu nome, vai faltar assinar lá, mas o seu nome tá lá. Então o dever de casa pra você nos próximos, até a data março e até a Copa do Mundo, é preparar o psicológico, o mental, para não ter essa ansiedade e para não mudar o seu estilo de cobrança, porque você disse que há 5 anos você treina dessa forma, e mudou na hora de bater o pênalti num amistoso contra a Tunísia. Então, se chegar na Copa do Mundo e você tiver essa ansiedade e de novo, aí vai complicar. Então, dever de casa, você prepara o seu psicológico para poder bater do jeito que você se sentir mais confiante. Até vi a entrevista do Estevão depois, e ele falando assim, eu tava querendo bater, eu tava ali por perto e tal. Ô Piero, fazia mais sentido até dar a bola pro Vitor Roque bater, que tinha sofrido pênalti. Um pênalti bem... mas tudo bem. Mas o cara da vez é o Estevão. Ele que é o cara dessa seleção, Piero. Já tinha marcado o primeiro, além de tudo, né? Jogo 1-1, enfim. Cara, isso me choca um pouco, sabe? Essa coisa de... num amistoso contra a Tunísia, você tá tão pilhado a ponto de... eu tô ansioso, o Ancelotti me definiu como batedor de pênalti, então claramente na hierarquia, naquele quadro, batedor de pênalti era Paquetá em campo, ele é o batedor. Eu interpretei assim, né? Eu também. O batedor de pênalti era o Paquetá. A partir do momento que ele entrou em campo, ele não pulou a hierarquia, era o combinado. Beleza. Mas por que um cara que é batedor de pênalti do time dele, contra a Tunísia, precisou mudar? Que é um pouco do seu comentário, né? Cara, como é que a gente projeta isso numa Copa do Mundo, então? Então nem pensar em Paquetá batendo pênalti na Copa, certo? Se o cara que é batedor de pênalti contra a Tunísia, num amistoso, teve que mudar o estilo de batida, porque tava muito ansioso, que beleza. Cara, as pessoas sentem ansiedade, sentem o momento. Só que, cara, ele pediu pra bater, né? Ele chamou ali a responsabilidade. Não achei legal, não. Rápido resumo aqui pra gente seguir, porque a gente tem Brasileirão e tem muita coisa pra falar. E a Clara ainda vem no final da live, a gente vai falar um pouquinho mais de seleção brasileira. Mas vamos lá. Do gol até chegar no ataque. O Alisson sai muito forte nessa data FIFA, né? Nessas datas. Porque ficou muito claro que os outros goleiros da seleção brasileira, que estão sendo chamados e tal, são goleiros que não trazem muita segurança. E eu sei que muita gente vai questionar. Pô, mas o Alisson de novo, o Alisson. Cara, o Alisson é, desses goleiros todos aí, aquele que
traz mais segurança para a seleção brasileira. A gente viu aí. Bento, Ederson, Hugo Souza. Não são goleiros que frangaram, que entregaram, nada disso. Mas o Alisson vai ser titular da seleção brasileira. Vai ser. Na zaga, ganhou muita força o Militão como lateral, porque o Wesley teve a chance ontem, teve muito abaixo. Não foi bem. Muito abaixo. Não, foi uma e outra partida coisa, ruim do Wesley. No gol, André, ele já tava com cartão amarelo, cara. Se o cara cai ali e não tem um jogador pra recuperar, o Wesley seria expulso, cara. O Wesley seria expulso. Também acho. Fica na correria lá, na corrida do outro lado, com o cara que faz o gol, o Casemiro, que não tem mais aquela velocidade. Então, eu acho que a seleção brasileira aí no setor defensivo, eu não vou me espantar se a gente tiver 2 zagueiros jogando pela lateral. Na lateral esquerda, o Caio Henrique muito abaixo. Muito abaixo. Assim, não encontramos um lateral esquerdo. Não encontramos um lateral esquerdo e acho que pode pintar lá o Alexandro, pode pintar. O meio-campo a gente tem aí, Casemiro e Bruno Guimarães, isso aí. E do meio pra frente, velho, é Estevão e mais 3 e vamos embora. Então, temos um caminho. Se vai dar certo ou não, é uma outra história. Mas temos um caminho. Deixa eu ver se tem mais algum outro assunto aqui, antes da Clarinha que vem mais no final do programa. Acho que é isso. Daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho mais de seleção brasileira. 9h31.